Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 3 ao dia 9 de abril de 2023. Quais são as principais energias, quais são os principais aspectos para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, a gente tem uma semana em que Mercúrio ele vai estar extremamente ativo. Ele é o protagonista da semana e se a gente tem um planeta como Mercúrio protagonista, simboliza que a semana ela vai ser um pouco agitada. Mas é importante a gente entender como que esse Mercúrio está se comunicando aí durante essa semana. E a comunicação de Mercúrio vai ser uma comunicação subjetiva. Esse planeta vai entrar em assuntos mais abstratos, mais delicados, mais sensíveis, mais artísticos, ou também até mesmo em assuntos profundos. A gente talvez venha a sentir uma necessidade de comunicar questões íntimas, questões delicadas, emocionais. Talvez a gente sinta uma vontade maior de falar sobre o que está acontecendo no nosso mundo interno. Ou seja, essa comunicação vai ser muito mais internalizada, muito mais íntima do que aquela comunicação externa, aquela comunicação aberta, solta, leve. Talvez a gente venha a ter uma comunicação mais pesada, mais delicada essa semana. Não só a comunicação, mas agitações internas. Principalmente quando a gente fala de mente, né? Talvez a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas lembranças venham para a superfície, venham para a consciência e esses assuntos delicados podem acabar se tornando o ponto central para essa semana. Além disso, a gente vai ter a lua cheia acontecendo no signo de Libra. A lua cheia vai acontecer aí no grau 16 e 7 minutos do signo de Libra, que é quando a gente tem a oposição exata ao Sol, né? Então, essa oposição exata ao Sol ilumina toda a lua, então a gente transborda os assuntos dessa lua na energia, obviamente, que ela se encontra, que vai ser no signo de Libra. E a lua estando no signo de Libra também aciona Vênus, que está em domicílio, ela está ali poderosíssima. Então, além da gente ter todo esse Mercúrio ativo essa semana, a gente ainda vai ter questões relacionais, a gente pode vir a ter assuntos envolvendo casamento, a relação, os valores, questões financeiras podem vir muito à tona essa semana no diálogo, né, na conversa. A gente vai ter Mercúrio entrando no signo de Touro essa semana, já na segunda-feira aí às 13 horas e 22 minutos, a gente vai ter esse Mercúrio entrando no signo de Touro e logo em seguida a gente já vai ter Mercúrio fazendo quadratura aqui para Plutão em Aquário, mas já eu vou falar dia a dia aqui para vocês. Aí a gente vai ter na quarta-feira Mercúrio conversando com Saturno em Peixes e logo em seguida a gente vai ter o Sol fazendo uma conjunção com Quirón. Na quinta-feira, no dia 6, a 1 hora e 34 minutos, a gente vai ter a Lua cheia acontecendo no signo de Libra. Logo em seguida a gente vai ter Mercúrio fazendo conjunção com o nó do norte e oposição, obviamente, ao nó do sul. Vocês veem o tanto que Mercúrio vai trabalhar essa semana, né? Aí ali na sexta-feira a gente vai ter a Vênus conversando com Netuno, que é um alívio aí pra gente, mas esse aspecto fala sobre elevação de valores, e a gente vai ter no sábado, finalmente, o último aspecto principal aí, com Mercúrio novamente, só que Mercúrio conversando com Marte aqui. Então vocês veem que Mercúrio ele está com nada mais, nada menos que 2, 3, 4 aspectos essa semana, além da mudança dele de signo. Mas como vocês podem ver, as conversas que Mercúrio vai ter, a gente vê aqui, olha, Mercúrio com Saturno, Mercúrio com Marte e Mercúrio fazendo oposição ao nó do norte em Escorpião. Vocês veem que é tudo água, né? Vocês veem que Mercúrio vai conversar muito nesse universo sensível, abstrato, lúdico, artístico, vai utilizar uma linguagem muito mais emocional, por mais que ele esteja entrando num signo prático como o signo de Touro. E não por acaso saiu aí os 5 dos arcanos maiores, que é o Papa, ou aqui a fé, como está colocado aqui nesse deck, ele é visto como a fé também. Lembrando que esse arcano aqui, o Papa, ele é regido, ele tem uma afinidade com o signo de Touro. Ele está conectado à energia taurina. E como a gente está tendo esse grande triângulo de água aí no céu também, ainda essa semana a gente vai sentir esse grande trígono ocorrendo no céu, mostra que a gente vai estar muito envolvido também com essas questões
espirituais, com o entendimento do que é a nossa missão na Terra, como que a gente está trabalhando essa missão, por que que o signo de Touro está relacionado justamente ao arcano da fé, ao Papa, porque esse arcano ele mostra um intermédio entre o mundo terreno e o mundo divino, ou o mundo espiritual. Esse arcano e o signo de Touro também tem isso, que é essa conexão entre o mundo físico, esse que a gente está vivendo, a gente está materializado, a gente está aqui trabalhando, cumprindo os nossos deveres mundanos e deveres espirituais. E esse arcano, o Papa, ele tem esse papel de mostrar para a gente, olha, além das coisas materiais e mundanas que você tem aqui, que você está experimentando, que você está vivenciando, você tem uma missão além dessa daqui. Você é um espírito experimentando na matéria. Você é um espírito que está aprendendo na matéria, que está passando pelas experiências. Então ele não deixa a gente esquecer que, apesar de estarmos aqui presos a essa matéria, ao nosso corpo físico, o nosso corpo físico é o nosso templo, temporário, podemos assim dizer, mas uma hora a gente vai voltar para a fonte, a gente vai voltar para a essência. E a lição que esse arcano tem, porque esse arcano é um arcano relacionado à lição, a aprendizado, é que cuidado para você não se perder nos apegos materiais, cuidado para você não se deslumbrar com os confortos e luxos e vaidades que existem no mundo terreno. Não por acaso, o signo oposto a Touro é Escorpião, que fala justamente da morte, fala justamente daquilo que a gente deixa de herança para aqueles que ainda vão vir. A gente termina a nossa jornada, a gente deixa tudo material que a gente conquistou aqui, a gente só leva as experiências emocionais, sensíveis que a gente teve e a gente vai embora. Então, nada é nosso, tudo é temporário, e o signo de Touro e o arcano aqui, o Papa, tem esse papel de sempre lembrar a gente, de dar essa lição para a gente de que, caramba, nem tudo é para sempre. Cuidado com esse apego, cuidado com essa vaidade, avareza, sabe? De ficar apegado àquilo ali, a pessoas, coisas, bens. Cuidado com isso, Então, Mercúrio está entrando aí, não por acaso, Saiu esse arcano lindo e maravilhoso que tem tudo a ver com essa semana que a gente tem pela frente. E lembrando que esse Mercúrio, ele vai conversar com planetas em signos de água, principalmente o signo de Peixes ali, Saturno no signo de Peixes, que inclusive está conversando com o nó do sul ali, e conversando aqui com o nó do norte e Mercúrio ao mesmo tempo, ou seja, tudo isso mostra um pouco da responsabilidade, principalmente intelectual, porque a gente está falando de Mercúrio, então é o que você comunica, como você entende, como que você está interpretando essa sua missão na Terra, esse trabalho espiritual que você está fazendo. Esse aspecto mostra pra gente, olha, você está passando aqui por uma experiência, você está aprendendo através dessa vivência, você está aprimorando a sua alma, o seu espírito através das suas vivências. Você vem com a oportunidade de evoluir através das suas experiências mundanas, materiais, físicas, ou seja, é mais ou menos esse papo que a gente pode ter essa semana. Não só esse papo, mas essa sensação de refletir sobre isso, de pensar sobre isso, sabe? Algumas pessoas podem ficar frustradas, outras podem começar a pensar em questão de tempo, Saturno. Caramba, eu já estou com certa idade, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu só estou apegado a isso, e eu estou aqui apegada a questões supérfluas, vivendo emoções fugazes que vêm, passa rapidinho, acaba, vivendo esses momentos que vem com muita intensidade, vai embora e fica um vazio, Algumas pessoas podem sentir isso também, Porque Saturno sempre traz um puxão de orelha para a gente, Ele sempre puxa o nosso pé para a realidade, tira a gente daquele mundo de fantasias, de delírios e sonhos e puxa a gente para a realidade. Então, pode ser que algumas pessoas sintam que, caramba, eu perdi tempo, eu estou com pouco tempo para trazer para minha compreensão, Mercúrio, para trazer para minha compreensão o sentido de toda essa
vivência terrena, do que eu vim aprender, o que eu vim evoluir, como que eu vim me relacionar com as pessoas, o que eu estou fazendo com as relações que eu tenho aí, a lua cheia no signo de Libra. Talvez a gente venha a perceber, caramba, a nossa relação com os outros, como a gente está tratando as pessoas que a gente ama, Mercúrio conversando com Marte, nossa família, pai, mãe, tios, primos, primas, parentes têm relação com Mercúrio também, como que está a minha relação com a minha vizinhança, como que está a minha relação com aquelas pessoas que são íntimas, que me conhecem a fundo, que sabem como eu sou, eu não estou lá fora, não estou no mundo tendo que vestir máscaras sociais, como que está essa relação com aquela pessoa que eu tenho um casamento, um compromisso, aquela pessoa que eu me comprometi a amar para o resto da vida, como é que está essa relação, o que eu estou falando para essa pessoa, como que eu estou agindo no meu dia a dia, quais são os compromissos que eu tenho com essas pessoas no meu dia a dia, eu estou cumprindo esses compromissos, eu não estou cumprindo, eu estou sendo uma pessoa bacana, o que eu vou deixar de herança aí, é Mercúrio fazendo oposição ao nó do sul, o que eu vou deixar de herança para essas pessoas, o que é que eu estou carregando também como aprendizado dessa experiência. Se eu morresse hoje, o que eu deixaria para as pessoas que estão ao meu redor? Como que elas interpretariam a minha vivência, né? Então, é mais ou menos por aí, nesse lugar mais profundo, mais denso, que talvez a gente venha a sentir essa semana com esse Mercúrio ativo e, obviamente, né, o outro aspecto que a gente tem é Vênus e Netuno, que ajuda a elevar os nossos valores a uma oitava maior. É aquilo, é a gente perceber que os bens materiais, eles são temporários, eles não são nossos eternamente. Um dia a gente vai morrer. Então, como que a gente pode trabalhar esse apego, esse deslumbre com coisas materiais supérfluas e como que a gente pode elevar esses valores, principalmente dentro das relações. Se você está tendo problemas com pessoas por questões fúteis, essa semana pode ser aquele momento que você tem aí uma elevação do entendimento dos seus valores e talvez você consiga colocar na prática meios de interpretar e compreender uma forma diferente de você lidar com esses problemas, seja o problema que for. Talvez essa semana a gente queira realmente sair de probleminhas, de picuinhas, coisas bobinhas, caprichozinhos que a gente tem e simplesmente olhar para a vida com mais sensibilidade, numa questão mais espiritual, mais para além dessa vivência mundana. Então, tá bem bacana nesse sentido. Mas vamos lá, vamos olhar aqui dia a dia. A gente inicia a semana com a Lua ainda no signo de Virgem, mas ali, no dia 3, na segunda-feira, às 13 horas e 22 minutos, Mercúrio sai do signo de Áries e entra no signo de Touro. Mercúrio no signo de Touro, ele se torna muito mais prático. É muito interessante esse posicionamento de Mercúrio em Touro, porque talvez a gente queira realmente resolver questões de uma forma prática, simples, realista. Mas é importante a gente falar que, como a Vênus está no signo de Touro também, e o dispositor desse Mercúrio é a própria Vênus, esse momento pode ser muito bom para que a gente estude, analise, reflita, principalmente sobre as nossas finanças, sobre os nossos bens, sobre as nossas relações, sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, aquilo que está incomodando, aquilo que não está incomodando. Inclusive, eu fiz um vídeo falando da conjunção e do ciclo que se iniciou de Vênus em relação a Urano. Eu vou deixar aí no card de informações, no izinho aí em cima, para quem ainda não viu. Vale super a pena ver para poder fazer esse acompanhamento desse ciclo. E a gente começou um novo ciclo da Vênus em relação a Urano, que esse é o momento com Mercúrio entrando no signo de Touro, nessa segunda-feira, já é aquele momento que talvez é super válido você pegar um papel, uma caneta e começar a anotar, a analisar, a destrinchar as situações da sua vida, as relações da sua vida que não estão alinhados com seus valores, com aquilo que você realmente gosta, com o que te dá prazer. O que está atrapalhando o seu prazer, o seu bem-estar? O que está ajudando no seu prazer e no seu bem-estar? Então, Mercúrio entrando aí é super válido a gente começar a trabalhar
e analisar essas questões de valores. E logo em seguida, às 15 horas e 55 minutos dessa segunda-feira, a gente vai ter Mercúrio fazendo quadratura com Plutão no signo de Aquário, a 0 grau do signo de Aquário. Lembrando que Aquário também é regido por Urano, que acabou de fazer uma conjunção com Vênus, que rege o signo de Touro, onde Mercúrio está. Então, Plutão e Mercúrio fazendo essa quadratura, que é um aspecto de 90 graus, que é uma tensão que a gente tem aí, é uma pressão que a gente passa. Plutão é um planeta de finalizações ou de realização daquilo que, caramba, está me atrapalhando, está me dominando, está tendo controle sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos. São pessoas, grupos que de repente estão te levando numa manada para algum lugar que você não quer ir, que você não tem afinidade. Então, essa segunda-feira já é uma segunda-feira super válida para você de repente refletir ou perceber, analisar, assimilar as informações ao seu redor, nos grupos ao seu redor, e se necessário, é aquele momento de você começar a sair de grupos, sair de redes sociais que estão tirando o seu poder de pensar por si mesmo, de compreender as coisas de uma forma mais clara. Se tiver alguém ou alguma situação te oprimindo, principalmente em ideias e pensamentos, esse é o momento de você se libertar disso. E aí a gente vai ter no fim da tarde ali, a Lua no signo de Virgem conversando com Urano. Aqui, olha, a Lua vai estar aqui no finalzinho do signo de Virgem conversando com Urano. É mais um aspecto uraniano, aquariano, que a gente tem aí nessa energia de rompantes, de insights, de mudanças, de libertação, mas tudo isso numa lua virginiana, né? E o que é a lua virginiana? É uma lua que consegue organizar, que consegue disciplinar as emoções. Então, por mais que a gente esteja aí borbulhando de ideias e sentimentos dentro da gente, porque Marte está ali no signo de Câncer, né? Então é importante a gente entender que tem muitas coisas que estão vindo à tona, muitas emoções que estão vindo à tona, como um start, como um fósforozinho se acendendo, no sentido de iluminar questões emocionais que a gente não estava vendo, que a gente não estava colocando em movimento ou simplesmente colocando para fora. Então a gente está tendo que colocar muita coisa para fora, para que a gente enxergue, para que a gente entenda, para que a gente estude, para que a gente analise, né? E aí, com essa lua conversando com Urano no final dessa segunda-feira, super válido para a gente poder fazer mudanças. E lembrando, Urano é um planeta de mudanças e Virgem também é um signo de mudanças, mudanças práticas, realistas, que venham a facilitar a nossa vida. Se você quer mudar hábitos, se você quer mudar a sua rotina, sair de um padrão que você vem seguindo há muito tempo, esse aspecto está maravilhoso aí na segunda-feira. Aí a gente vai para o dia 4, terça-feira. Aí a gente vai ter a Lua ainda no signo de Virgem, conversando também com a Vênus. Então a gente já inicia aí na madrugada, né? Nessa madrugada de segunda para terça. Lembrando que o horário que eu coloco aqui é o horário de Brasília. Se você está em outro país, vale a pena olhar aí o fuso horário, tá bom? Lua e Vênus são dois planetas femininos e estão, obviamente, em signos que são femininos. E o feminino aqui traz um sentido de receptivo, internalizado. É mais um momento que talvez a gente venha ter aí trabalhando as nossas questões internas. Lembrando que a Lua vai estar aqui conversando com a Vênus, mas ainda vai estar conversando com Urano. Então, algumas reviravoltas internas podem acontecer. E como a gente já está com Mercúrio no signo de Touro, conversando com esse Plutão também, tudo isso acontece junto e ao mesmo tempo, a gente está naquele momento crítico, analítico também, de olhar para as questões que a gente não suporta mais, que a gente não quer mais, ou até mesmo para aquelas questões que a gente quer agarrar e falar assim, eu preciso me empoderar nisso, eu preciso dominar essa questão dentro de mim. Ou seja, a gente vai estar aí com um monte de questões internas acontecendo. E principalmente as questões de valores, amor próprio, entendimento desses valores vão estar super ativos. E o reflexo disso é sempre as nossas relações. Sempre que a gente fala da Vênus, por mais que a gente olhe para os nossos valores, esses valores estão refletidos nas nossas relações e nas nossas conquistas. Então, olhar para fora é sempre uma forma de olhar para o espelho de si mesmo. O que você vem atraindo para si e como que você está se relacionando com esse reflexo. Esse reflexo te agrada ou não?
é super válido analisar isso. Aí a gente vai ter a Lua aqui, né, no signo de Virgem, ainda fazendo oposição para Netuno. Esse aspecto é super válido, principalmente a gente ter aí o arcano da fé ou o Papa para a semana. É super válido nessa terça-feira a gente trabalhar não só o bem-estar físico, o cuidado, a higiene do nosso corpo, ou seja, não só pelo banho, mas também por aquilo que a gente ingere, o tipo de comida, o tipo de alimentação que você está tendo. Cuidar do físico, mas também cuidar da alma. Esse aspecto também pede para que a gente tome cuidado com ilusões. A gente está com muita questão interna para trabalhar, então procrastinar em situações que precisam ser cuidadas, que precisam passar por tratamentos. Imagine você como um enfermeiro da sua alma, do seu espírito. E quando a gente nega esse cuidado, quando a gente percebe que, caramba, eu tô com a minha energia baixa, e a gente não faz nada para poder melhorar essa energia, caramba, eu tô sentindo que eu tô ficando depressivo, que eu tô ficando triste, que eu tô ficando melancólico, que eu tô ficando vitimista nessa situação, que eu tô culpando o mundo e todos, tirando o meu da reta. É muito comum a gente perceber esse tipo de atitude, principalmente com a Lua no signo de Virgem, porque a gente se torna muito autocrítico. E essa autocrítica já é uma autoanálise. A gente se analisa e muitas vezes a gente tem aí a oportunidade de fazer essa autocrítica. E se a gente cria uma ilusão em torno disso, ou se a gente começa a evitar de trabalhar no aperfeiçoamento dessas questões, muitas vezes isso pode levar a gente para um buraco. Então, aproveite essa terça-feira para também cuidar dessas questões da alma e do espírito e também fazer essa autocrítica, se autoanalisar também é super válido. Aí às 18 horas a Lua entra no signo de Libra, muda um pouco essa energia. A Lua entrando no signo de Libra já aciona a Vênus também, porque lembrando o signo de Libra também é regido pela Vênus, então o signo de Touro e o signo de Libra são regidos pela Vênus. Aqui nós temos a regência noturna e aqui a diurna. E a Lua entrando aqui, ela já vai fazer um trígono para Plutão. Isso ali às 19 horas e 13 minutos. Com todo esse processo que a gente está passando desde segunda-feira, com questões internas, coisas que a gente quer colocar fins, transformações que a gente quer passar, mudanças e libertações que a gente quer passar, essa conversa de Lua com Plutão facilita essa relação de soltura de uma forma pacífica, de uma forma diplomática. Isso, obviamente, pode acontecer externamente, ou seja, talvez a gente tenha uma facilidade de colocar para fora, de explicar para as pessoas o que está acontecendo no nosso universo interior, assim como talvez a gente traga essa compreensão para o nosso mundo interior e a gente fique em paz nas decisões que a gente talvez tenha que tomar. Lembrando que até aqui a gente ainda está na fase crescente da Lua. A fase crescente aconteceu aqui no signo de Câncer. E eu também fiz vídeo, para quem ainda não viu, vou deixar aí no card de informações sobre essa fase crescente da Lua no signo de Câncer, que está bem bacana também. Dá para entender muitas questões que a gente está passando. Então, a gente, estando nessa fase crescente, é importante a gente entender que a gente está tendo que tomar decisões e atitudes, principalmente em questões íntimas, do nosso universo íntimo, das nossas relações íntimas. Então, aqui pode ser um momento em que talvez a gente compreenda e fique em paz com aquilo que a gente precisa trabalhar e decidir, ou até mesmo pode ser aquele dia que a gente venha a ter uma facilidade maior, uma abertura maior para falar com as pessoas sobre as decisões que a gente está tomando de uma forma mais pacífica, harmônica. Bom, aí a gente vai para quarta-feira e a quarta-feira já começa com essa Lua ainda aqui no signo de Libra, fazendo uma quadratura para Marte ali no signo de Câncer. Isso aqui pode trazer uma agitação emocional muito grande, uma instabilidade, talvez uma irritabilidade nas relações com as pessoas, talvez a gente acorde impaciente, já soltando farpas, intolerante com um monte de coisa, principalmente se você está dialogando, falando o que você quer mudar, o que você quer fazer nas suas vidas, as decisões que você está tomando. Se a pessoa não entender, pode ser que você comece a ficar irritadiço aí, impaciente, intolerante com algumas questões. Então, ao acordar aí, preste atenção porque as suas emoções podem estar bastante agitadas. Mas, logo depois, Mercúrio e Saturno vão conversar.
E essa conversa de Mercúrio e Saturno tá muito bacana para ajudar a gente a entender que, caramba, essas briguinhas bobas, supérfluas, essas picuinhas, esses caprichos que a gente tem, muitas vezes não nos leva a lugar nenhum. Aqui pode ser que a gente comece a ter um diálogo mais sério, ou a gente pode começar a assimilar melhor a situação e, ao invés de ficar se apegando a questões nada a ver, olhar para questões realistas. Se você precisa mudar alguma coisa, vá direto ao ponto, não perde seu tempo, não. Seja prático, seja pragmático, vai lá, faz o que tem que fazer, busca o que tem que buscar. Informe o que você precisa informar, assine o que você tem que assinar, fale o que você precisa falar de forma madura, consciente, serena, né? Nada de extravagâncias, nada de shows, né? De histerias, não é por aí. A gente tem que aproveitar a Lua no signo de Libra, que ajuda de certa forma a gente a ter um certo molejo, né? Uma certa diplomacia, um certo jogo social, e a gente consegue contornar algumas situações para manter as coisas em paz, em harmonia. Então é buscar isso e manter esse equilíbrio. E é quando a gente vai ter o Sol iluminando Quiron, né? Ou seja, Quiron vai entrar no coração do Sol às 19h18, horário de Brasília, desse dia 5 de abril. Ou seja, aqui nós vamos ter o Sol iluminando o cerne de Quiron, o miolinho dele. Se você quer compreender as suas feridas e as suas dores, mas principalmente é Sol, gente. Sol, ele traz vitalidade, ele traz força, ele traz poder de realização. Se você quer iluminar as suas feridas através da cura, esse dia 5 de abril está maravilhoso para isso. Então, olhe para as suas feridas, mas é importante dizer, o Sol tocando Quiron, as feridas elas vão se reacender. E a gente vai iniciar um novo ciclo de Sol em relação a Quiron também. Né? Porque sempre que acontece uma conjunção, um novo ciclo se inicia, principalmente quando os planetas são lentos, como Quiron. Ou seja, esse momento é um momento de iluminação das suas feridas, de compreensão dessas feridas e de como você pode começar o processo de cura dessas suas feridas. Então tá muito bacana. Já no dia 6 de abril, a gente vai ter o Sol ali junto com Quiron, mas também a Lua vai fazer oposição a esse Quiron. Inclusive, esse é o dia da Lua cheia. A gente vai ter a Lua cheia acontecendo com a Lua fazendo oposição ao Sol e também a Quiron, né? Então, uma Lua cheia vindo com essa força de Quiron é uma Lua que vai fazer emergir muitas feridas, muitas questões internas, mas no sentido de cura, no sentido de entendimento, de trazer para a consciência aquilo que, de repente, as feridas, os incômodos que a gente tem, os traumas que a gente tem, principalmente da primeira infância, isso é muito importante. Tem uma série de Quiron que eu fiz aqui, eu vou deixar aqui no card de informações também para vocês, que tem de todos os signos, de Quiron em todos os signos. Vale a pena ver, principalmente se você sabe aonde está o seu Quiron. E para esse momento, assistam ao vídeo que fala sobre Quiron no signo de Áries ou na casa 1, que é super válido, que é aonde para a humanidade Quiron está agora. Ou seja, para todos nós, Quiron está no signo de Áries e está enfatizando feridas do eu, da nossa identidade, da nossa autoimagem, do nosso self. Então, feridas internas do eu precisam ser trabalhadas. Então, vale a pena assistir a série. E aí, logo em seguida, nós temos a lua cheia acontecendo a 1h34, horário de Brasília, e vocês veem que em seguida a gente vai ter também Mercúrio fazendo conjunção com o nó do norte e oposição exata ao nó do sul. Uau, que lua cheia é essa, né? Uma lua cheia que vai mexer muito com questões profundas, delicadas, dores, traumas, né? Lembrando que o nó do sul está no signo de Escorpião, que ativa Marte, ativa Plutão, e logo em seguida a Lua ainda vai fazer oposição a Júpiter, né? Então a gente tá, uau, que lua cheia é essa, né? Pode deixar que eu vou fazer o vídeo para vocês sobre essa lua cheia. Então, se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva para que você possa acompanhar esses vídeos que eu posto aqui no canal durante a semana. Quando você se inscreve, você recebe as notificações, então aciona o sininho para que você possa receber as notificações quando eu enviar. E aproveitando que você já está se inscrevendo, já deixa o seu joinha aí que vocês sabem que super ajuda o canal. Bom, então eu vou fazer o vídeo para vocês sobre essa lua cheia e aí a gente vai para sexta-feira, dia 7 de abril, onde a lua
ali às 3h29 já entra no signo de Escorpião. Só que ela entra já fazendo uma quadratura para Plutão. Então a gente inicia a sexta-feira mergulhados em questões profundas, intensas. A gente pode acordar aí meio que de mau humor, numa bad, mas logo em seguida Saturno vai conversar com a Lua. Então a Lua vai estar aqui no signo de Escorpião e vai conversar com Saturno. Essa conversa de Lua com Plutão e Saturno, claro que não é uma conversa fácil, por mais que aqui seja em via aberta, né, em trígono, que é um aspecto favorável, mas é uma via que não tem obstáculos, que tudo passa ali livremente. O ideal aqui com a Lua é a gente tentar controlar e administrar bem as nossas emoções nesse dia, nessa sexta-feira, para a gente não se deixar levar por questões internas mal resolvidas e acabar atingindo os outros por questões bobas. Claro que a quadratura de Lua e Plutão é sempre uma oportunidade que a gente tem de olhar e colocar fins em ressentimentos, traumas, dores. A gente já vai ter o Sol ali, né, fazendo conjunção com Quiron, uma lua cheia em conjunção com Quiron, as nossas feridas estarão bem expostas. E a conversa de Lua em Escorpião, conversando com Plutão, que é o regente de Escorpião, que é o próprio dispositor da Lua, é super favorável para que a gente consiga trabalhar no domínio dessas mágoas internas. E Saturno, em Peixes, traz esse alívio, um alívio de consciência, de maturidade, de sabedoria, para lidar com essas questões que estão implodindo aí diante dos nossos olhos, ou até mesmo na nossa pele. Essa semana, pessoas que têm muitas questões guardadas, pode ser que comece a pipocar pela pele, inclusive, sabe? Espinha começar a sair, feridinhas na pele podem surgir aí, porque é como se aquilo que precisasse sair de algum jeito. Se não sai de forma natural, através da sua compreensão daquilo, da coragem de conseguir olhar para aquelas questões, pode sair por meio de espinhas, inflamações, né? As coisas podem ficar mais inflamadas internamente, inclusive intestino, essas coisas também podem acontecer. Então, cuidado aí, porque se tem questões que você precisa colocar para fora, coloque, mas de forma consciente, madura e principalmente empática, né? Por que não? Vamos ter empatia, vamos nos colocar no lugar dos outros também. Eu sei que os nossos problemas são sempre mais importantes e maiores do que o problema dos outros, mas é muito importante a gente lembrar que os outros também têm problemas, que os outros também passaram por traumas, os outros também passaram por dificuldades, por frustrações na vida. Então, a gente tem que levar em consideração o outro. Lembrando que a gente ainda está na fase cheia da Lua no signo de Libra, e o outro vai se tornar muito o espelho para a gente. Então, vale a pena ter isso em mente. Além disso, a gente ainda vai ter a Lua fazendo, né, a conjunção aqui com o nó do Sul e oposição ao nó do Norte. E, obviamente, vai fazer oposição a Mercúrio. Então, ali até as 14 horas, a gente ainda vai ter toda essa tensão aí com essa Lua. Mas vem a Vênus e Netuno, junto com a Lua conversando com Saturno, mas a Vênus e Netuno são um alívio aí pra gente. E logo depois a gente vai ter a Lua conversando com Marte, obviamente acionando novamente esse triângulo, né, de água. Então, o início do dia dessa sexta-feira pode ser que a gente tenha muita intensidade, que acontecimentos com a Lua conversando com os nodos, é importante lembrar que sempre que os planetas tocam os nodos, fazem conjunção ou oposição, quadraturas também, são marcos, né? São situações que precisam acontecer porque tem algo que a gente precisa aprender dali. Ou seja, é um despertar para algo que a gente precisa soltar e uma iluminação para o norte que a gente precisa ir. E aí, com a Vênus conversando com Netuno, talvez a gente venha a perceber um certo caos, uma crise acontecendo ali, e é quando a gente se eleva e a gente fala: o que eu estou fazendo? Por que eu estou apegado a essa bobagem? Para que eu estou me preocupando com isso se isso é passageiro? Nada do que eu tenho vai ficar comigo para sempre, porque eu sou passageiro, eu sou passageira. Tudo que eu tenho fica. Essas pessoas que estão ao meu redor estão hoje presentes, daqui a 10 anos talvez não estejam mais. Sabe quando a gente começa a olhar para as coisas e a gente começa a observar e fala: o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou me estressando? Por que eu estou me deixando levar por esses sentimentos? Se tudo isso aqui é passageiro.
E é aí que a gente começa a olhar e a elevar os nossos valores. A gente olha para as pessoas, a gente talvez comece a buscar pessoas, situações, ambientes que realmente têm sentido, realmente têm amor ali. Tem algo a mais ali. Então, todo esse caos que a gente pode iniciar nessa sexta-feira começa a se acalmar com esse aspecto aí de Vênus e Netuno. E, obviamente, Lua com Marte também traz essa abertura de agir para aquilo que a gente não quer mais. Signo de Escorpião é um signo de morte. É um signo que a gente fala, eu não quero mais essa questão. Isso aqui não precisa mais fazer parte da minha vida. Eu tenho o poder de escolher estar aqui ou não, de dizer sim ou de dizer não. É um signo de catarse, que a gente passa por crises profundas, mas a gente sai do fundo do poço. Ou seja, é um signo de superação. É no signo de Escorpião que a gente consegue superar as crises, que a gente consegue renascer como uma fênix. E aí nós temos Marte, que é o dispositor também, né? A gente vai ter aí Plutão, a Lua conversando com Plutão, e a gente vai ter a Lua conversando com Marte, os dois dispositores do signo de Escorpião. Então essa sexta-feira é uma sexta-feira muito transformadora, de muita agitação interna, lembrando que Mercúrio está ativo e Mercúrio no dia seguinte vai conversar com Marte também. Então a gente está em um momento de muita reflexão de tudo aquilo que está se apresentando para a gente, dessas crises, desses momentos de caos que a gente vem a passar, e é quando a gente consegue observar aquilo que está acontecendo, a gente olha para aquele panorama ali, a gente fala, caramba, é tudo isso, peraí, deixa eu ver como que eu vou priorizar essas coisas, o que está me afundando e aonde eu posso me elevar, vamos embora, eu vou trabalhar assim. Né? E aí, nesse dia 8, como eu falei para vocês, no sábado a gente tem Mercúrio e Marte conversando. Isso aqui também é muito bom para diálogos em família ou aquele diálogo com pessoas que são íntimas. Se você estiver disposto a abrir questões pessoais, se você quiser colocar para fora algumas questões íntimas, esse é um momento favorável para isso. Esse momento também é um momento muito bom para compreensão, estudo e administração dos seus bens, dos seus imóveis, se você tem imóveis, se você quiser olhar a papelada, organizar essa papelada, se você quiser dar um destino a esses papéis, se você quiser entender um quadro maior em relação ao que você tem, também está muito favorável. É um momento muito bom para diálogo em família também, ou para tomar decisões, ou de repente você precisa falar alguma coisa sobre herança, sobre bens, em relação aos seus familiares. Essa é a hora de repente ir lá e conversar, explicar. E aí a gente vai ter a Lua fazendo aqui em Escorpião oposição a Urano, logo em seguida, ali às 10 horas e 55 minutos. Então esses dois vão estar ativos ao mesmo tempo, né? A gente vai ter a Lua conversando com Urano e Mercúrio conversando com Marte. Se de repente você começar um diálogo com alguém, pode ser que você seja surpreendido com algumas questões, principalmente do passado, coisas que estavam lá no fundo do baú, da história da sua família, do seu marido, pode ser, porque a gente ainda vai estar na lua cheia, né, em Libra, na fase cheia em Libra que a gente teve, então de repente o seu marido, da sua esposa, da história deles, de repente ali pode ser que venha a se revelar muitas questões, portanto que você inicie um diálogo, portanto que você puxe o fio da meada e comece a desatar os nós ali, né? Tá tudo fluindo para que esses nós comecem a se desatar e que dali saiam surpresas, revelações que podem mudar o curso de muitas coisas também, inclusive de decisões que você venha a tomar futuramente. E aí no domingo, no dia 9 de abril, a gente vai ter a Lua, então conversando com Netuno. A gente inicia aí a madrugada com um mergulho profundo nas nossas questões internas, no sentido de limpeza e purificação dessas questões, de desapego, de coisas que você quer soltar, de mágoas e ressentimentos que você quer soltar. A madrugada aí vai ser ótimo para isso. Vale a pena já dormir. Se você passou por um dia muito estressante aí na sexta e no sábado, já sábado à noite já toma um banho de descarrego, já faz a sua
sua oração, entre em contato com seus guias, com seus anjos guardiões, faz alguma conexão ali, porque é muito provável que venham revelações também em forma de sonho, lembrando que a Lua ainda vai estar fazendo oposição a Urano, então pode ser que venham revelações em sonhos, intuições. Vale a pena fazer essa limpeza e ficar bem, porque logo em seguida a gente vai ter a Lua fazendo oposição a Vênus também. Mas lembrando que a Vênus ela está em um momento também conversando com Netuno de muita elevação. Então é muito provável que a gente tome decisões aí no sentido de desapego. E logo em seguida, a gente tem às 9h56 a Lua entrando no signo de Sagitário, então a gente termina a semana com uma Lua em Sagitário, o que ajuda a elevar as nossas esperanças, o nosso otimismo, o nosso bem-estar, e ela começa aí conversando com Plutão e finaliza fazendo quadratura para Saturno. Lembrando que o signo de Sagitário é um signo também que está relacionado à fé, à religião, às crenças, né? E mais uma vez, ó, a gente tem aí o arcano da fé para essa semana. E essa quadratura de Lua e Saturno pode ser que venha um pouco dessa cobrança. E aí, como é que você está trabalhando a sua fé? Como você está lidando com as suas crenças? Você está conseguindo se desapegar de crenças limitantes, questões que são difíceis aí, questões que te afundam, que te levam para um mal-estar, para um pessimismo? Vamos trabalhar esse otimismo? Vamos começar a ver a vida com mais leveza, né? Então é mais ou menos nesse sentido. E aí a gente tem o arcano, mais uma vez da semana, que como vocês viram, a gente está com uma energia muito forte, espiritual essa semana, mas de aprendizado, de entendimento, de assimilação e de downloads, né? Informações que podem vir de Urano, de algum lugar, sinais que podem vir em sonhos, ou seja, a gente está com esse mundo espiritual muito ativo e não por acaso saiu o arcano aí, o Papa, a fé aqui, né? Lembrando, gente, também que a semana ela tá muito alinhada com questões artísticas. Então, se você é artista, se você traz esse conhecimento desse universo sutil, se você quiser pintar, compor, atuar, dançar, criar coreografias, esculpir, trabalhar com simbolismos taurinos, como mexer com madeira, artesanatos, mexer com metais, moldar brincos, anéis. Gente, essa semana tá linda para isso. E principalmente para quem mexe com comércio, que expõe suas artes ou que vende suas artes, né, seus artesanatos. Essa é uma semana também muito bacana para administrar esse trabalho, tá? Então, os caminhos estão também abertos para o mundo artístico e, obviamente, espiritual, tá bom? E é isso, pessoal. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. As redes sociais, obviamente, tem aqui o Encontros Astrológicos no YouTube, tem o Encontros Astrológicos também no Instagram, Facebook e Twitter. Se vocês quiserem me acompanhar nas minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica. Tem aqui no YouTube Débora Mexica Oficial, que é onde eu falo sobre os arcanos. Gente, semana que vem eu volto a fazer os vídeos do Conselho dos Arcanos, tá bom? Tem Débora Mexica ali no Instagram, Facebook, Twitter e também Spotify. E tem também o Telegram aí do Encontros Astrológicos e Débora Mexica. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e se inscreva. Lembre-se de acionar o sininho para que vocês possam receber as notificações. Se você ainda não deixou o joinha, aproveite e deixe agora aí o seu joinha, que super ajuda o canal. Se você quiser se tornar membro e contribuir para esse trabalho que eu faço, seja muito bem-vindo como membro aqui do canal e tem o meu site também, se vocês quiserem mais informações, tá bom? E é isso, pessoal. Desejo para todos vocês uma linda e sábia e elevada semana. Mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.